Olá, meu caro pré-vestibulando. Hoje vamos facilitar a sua compreensão do processo dissertativo. Nós sabemos que dissertar é fazer juízo sobre alguma coisa, discutir criticamente um problema, persuadir, convencer, influenciar. Três coisas temos de ter em mente como fundamentais na dissertação. Primeiro, o conhecimento. Ninguém escreve sobre o que não entende. Segundo, a organização da ideia. Ela precisa estar bem fundamentada numa boa estrutura de parágrafo. Terceiro, uma pitada de senso crítico para dar melhor consistência ao seu parágrafo e ajudar no processo de persuasão e convencimento. Mas você precisa ter em mente também a estrutura dissertativa. Ela precisa ser preservada. Primeiro, a introdução. É o lugar da tese, é o lugar do ponto de vista, é o lugar em que o aluno se coloca em relação ao texto. Vamos ver um exemplo com o parágrafo padrão. Aquele que gira em torno de uma ideia básica à qual se agregam outras menores. Por isso, ele é o roteiro do seu texto dissertativo. Suponhamos o tema a liberdade. A liberdade, como um princípio vital, sempre esteve ligada aos momentos mais representativos da história do homem. A luta pela liberdade tem sido a própria luta pela dignidade humana, no plano do indivíduo e no plano de cada povo ou nação. A liberdade não é, para o homem, uma questão de estado intencional ou de opção, mas uma questão de necessidade. Veja bem, essa parte em negrito é o tópico frasal, é a ideia em torno da qual giram as outras, que falam sobre dignidade e necessidade, que a liberdade é, em princípio, a própria dignidade do homem e que ela constitui uma necessidade inalienável. É em torno disso que você vai desenvolver o seu texto se tomar esta introdução como referencial. Bom, segundo, o argumento. O argumento deve ter uma relação com suas teses muito forte, bastante estreita, convincente. Imagine que a sua namoradinha pergunta: você me ama? E você diz: amo. E ela pergunta de novo: por quê? E você diz: porque você tem esses olhos lindos, essa boca fofinha e esse corpinho encantador. Zero, meu amigo. Zero. Você está reprovado. O argumento não é consistente. Mas você poderá dizer assim: porque o melhor do que eu sou e do que eu faço tem tudo a ver com você. E nem eu concebo mais nenhum projeto da minha vida sem a sua maravilhosa parceria. Viu lá? Isso é mais consistente. Isso vai fazer o senhor continuar o namoro. Mas vamos ver um exemplo típico de vestibular. Imagine a frase: a situação política e econômica do país encontra-se em caos, porque o trabalhador não pode comprar um par de tênis. Que tênis, meu filho? Que trabalhador? Um trabalhador que ganha R$300, que é biscateiro, que ganha o salário mínimo, que ganha 5 mil, e um tênis Reebok, Nike, Diadora, ou um Alcola, basqueteira. O argumento está inconsistente. Vejamos com esta mesma frase um argumento mais consistente. A situação política e econômica do país encontra-se em caos.
O Congresso Nacional, sob constante suspeita de corrupção, perdeu a credibilidade popular. E os partidos políticos, sem posturas ideológicas bem definidas, promovem, ao sabor de interesses fisiológicos, um vergonhoso jogo de adesões. As desigualdades sociais acentuam a pobreza, a hegemonia dos ricos e aceleram o clientelismo. É o reflexo de uma economia corrosiva que desprivilegia o trabalhador e sufoca as perspectivas de uma vida digna com satisfação plena das necessidades básicas, isenta de pressões e casuísmos. Bem, como você pôde ver, a ideia de caos político-econômico ficou muito mais convincente, mais consistente com os argumentos que você acabou de ouvir e de ler. Agora sim, vamos trabalhar na produção do texto. Do texto ao texto. Vamos usar a proposta temática da Unicamp a respeito de violência. Vejamos. A violência é de todos e está em todos. Mesmo que o sistema judiciário contemporâneo acabe por racionalizar toda a sede de vingança que escorre pelos poros do sistema social, parece ser impossível não ter que usar a violência quando se quer liquidá-la. E é exatamente por isso que ela é interminável. Tudo leva a crer que os humanos acabam engendrando crises sacrificiais suplementares que exigem novas vítimas expiatórias para as quais se dirige todo o capital e ódio e desconfiança que uma sociedade determinada consegue pôr em movimento. Bem, agora nós vamos aprender a tirar do texto as ideias. Observe o texto e veja que ideias podem ser aproveitadas dentro dele. Vejamos algumas. Generalização da violência. Revolta contra o sistema. Violência gerando violência. A necessidade de uma válvula de escape para grande capital de ódio da sociedade, diferentes formas de violência, autodestruição do homem através da violência, e agora só nos resta fazer um planejamento e redigir. A introdução. A violência como elemento histórico e cultural. Um parágrafo. Desenvolvimento. A. Posição de defesa contra o sistema como fator reciclador da violência. Um parágrafo. B. Uma nova dimensão da violência e sua institucionalização. Um parágrafo. Conclusão. A autodestruição do homem como consequência extrema da violência. Agora, veremos esse texto, resultado deste planejamento que vivemos. Colocamos o título de O Fator Violência. A história do homem é marcada pela presença explícita da violência. A necessidade da sobrevivência e perpetuação da espécie, a visão exagerada de lucro e de poder, constituem fatores permanentes de conflito. A própria dinâmica social multiplica os antagonismos, exalta a discórdia e acelera a pulsão da morte. Dentro desse processo, forma-se o espírito de defesa em cada cidadão contra um sistema que o atinge no seu ser, no seu ter, no seu viver. Preso, então, a essa estrutura impiedosa que é o sistema social, o homem vai repassando todo o capital de ódio acumulado, de ódio e revolta para o semelhante e assim sucessivamente. A questão, entretanto, passou a ter, nas últimas décadas, uma dimensão sem precedentes. A violência não só passou a ser um gesto natural, mas diversificou-se, requintou-se, desafiando as mentes mais imaginosas, institucionalizou-se como indústria de alta rentabilidade, fincando suas bases na impotência dos miseráveis, na opulência dos mais abastados, na ingenuidade dos puros e na malícia dos espertos. Dessa forma, tão peculiarmente envolvido nesse processo, o homem caminha para o ocaso de sua espécie num processo de autofagia
que atenta contra o princípio de sua racionalidade. Eis aí a grande e terrível violência humana. Vimos a ideia temática desenvolvida com fidelidade, parágrafo introdutório bem construído, coerência, coesão e progressão, juízo crítico bem fundamentado num texto eminentemente argumentativo. Eis aí, Sua Majestade, o texto. Meu caro pré-vestibulando, eu torço empenhadamente pela sua vitória. Você pode!